Vocês estão ligados que o Luffy tem 2 cicatrizes daquelas que a gente vê de longe, né? Mas e se eu te disser que ele tem centenas de outras que a gente nem imagina? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em todas as cicatrizes do Luffy e da galera dos chapéus de palha. Então, cola comigo até o final pra sacar de onde o Luffy tirou todas essas marcas de guerra. Bora começar com um cara que talvez tenha mais cicatrizes que o próprio Luffy, o Zoro. Pô, o Zoro é tipo um imã pra porrada. Ele sofre umas lesões brabas em quase toda a batalha e parece que nunca se recupera de verdade. O cara mal ganha uma luta e já tá no meio de outra treta antes mesmo de cicatrizar os ferimentos. É osso. A primeira cicatriz braba que o Zoro arranja e que, dá pra dizer, mais ferra com ele na série inteira é lá no Baratie, quando ele enfrenta o Mihawk. O Mihawk senta a pua no Zoro de um jeito que ele faz de tudo menos matar o cara. Primeiro, na luta, a gente vê aquela facadinha de manteiga direto no peito do Zoro. Pareceu que ia pegar no coração, mas acho que deu uma desviada. E aí, a maior de todas, aquela que a gente conhece bem, atravessando o peito dele do ombro esquerdo até o quadril. Tudo isso rolou lá no episódio 24. E o Zoro tomou essa cicatriz gigante no peito porque ele não quis virar as costas e dar uma de derrotado. Se ele fosse perder, ele queria tomar a porrada de frente, de peito aberto. Isso marcou o começo da caminhada do Zoro para se tornar o espadachim mais forte do mundo. Eu diria que essa é a cicatriz mais icônica do Zoro e provavelmente a mais significativa para ele também. É um lembrete diário do que é preciso para ser o mais forte e do quanto ele apanhou naquele dia do cara mais brabo da época, o Mihawk. É a prova viva de que ele sentiu o peso da derrota, mas usou isso como gasolina para ficar ainda mais sinistro. Depois tem aquela cicatriz que cobre o olho esquerdo dele. Essa ainda é um mistério, viu? Ninguém confirmou como aconteceu. O que a gente sabe é que rolou durante o time skip, porque ele voltou sem um olho. E tem tanta pergunta e teoria em cima desse olho que eu até fiz um vídeo inteiro sobre isso. Se quiser conferir, o link tá na descrição. Os Zoros ainda tem umas outras cicatrizes e uma delas é só do anime. Tem umas marcas no tornozelo dele. Se você lembra, ele ficou preso na prisão de cera do Mr. 3. E a solução do cara pra sair dali e continuar a briga foi cortar as próprias pernas. E ele realmente cavou as pernas nos tornozelos em um certo momento e tem umas cicatrizes ali no anime. E claro, teve um monte de outros machucados que ele sofreu e que não são mais visíveis. Tipo quando ele absorveu a dor do Luffy. Pô, ali foi o mais perto que ele chegou de bater as botas. E foi tudo dor interna que ele sentiu. A primeira vez que ele usou o Asura contra o Kaku, ele levou umas porradas violentas naquela batalha. Mas não tem mais nenhuma ferida visível dali. Um momento massa que mostra as feridas dele é quando o Arlong arranca as ataduras dele lá no Arlong Park. E o Arlong fica visivelmente chocado em ver como o Zoro estava lutando mesmo com a cicatriz e a lesão do Mihawk. Mas essas são todas as lesões visíveis do Zoro. Claro, ele levou outras, como eu disse, contra o Kaku e também contra o Kaido e o King. Ele tomou um monte de dano ali, mas nada visível e duradouro. As marcas invisíveis. Então bora pro próximo chapéu de palha. Temos a Nami. A Nami não tem cicatrizes visíveis tipo Zoro, mas a marca mais significativa dela é a do Arlong, aquela tatuagem antiga que ela tinha. A gente viu ela tentando cortar a parada, tipo se esfaqueando, e é aí que o Luffy impede ela e a gente tem aquele momento épico. Me ajuda! Depois que o Luffy derrota o Arlong, ela acaba tirando ou substituindo a tatuagem por uma nova. E mesmo não sendo uma cicatriz no sentido tradicional, eu acho que é emocionalmente, porque aquela tatuagem carrega um peso traumático gigante nas costas dela. É a cicatriz de um passado que ela superou com muita força. Quanto aos machucados, ela foi ferida várias vezes na série. Foi esfaqueada pela Miss Doublefinger em Alabasta, eletrocutada pelo Enel em Skypiea e cortada pela Califa em Enies Lobby, mas nada disso deixou marcas físicas duradouras. A Nami geralmente luta de longe, então ela consegue evitar esses machucados e manter o rostinho bonito dela. Então, sem cicatrizes pra Nami, agora o Usopp, ele já levou a cota dele de porrada no anime, com o dano físico mais clássico sendo o nariz quebrado repetidamente. Isso acontece na luta dele com o Luffy por causa do Going Merry e depois de novo em Enies Lobby. O King sofreu o mesmo destino, engraçado como aconteceu com os dois. A gente também vê o corpo inteiro do Usopp machucado depois da luta dele contra o Mr. 4 e a Miss Merry Christmas em Alabasta, mas nenhuma das lesões dele deixou marcas duradouras. De algum jeito, depois de uma paulada do bastão do Mr. 4, a gente vê claramente o crânio do Usopp rachar, e de alguma forma ele sempre volta à forma original. Não sei como. Outra surra que o Usopp levou foi em Water 7, quando a família Franky roubou o dinheiro dele. Eles bateram nele e depois ele tentou pegar de volta e eles bateram nele ainda pior da próxima vez. Então, o Usopp sofreu umas lesões bem sérias e mesmo que não tenham deixado cicatrizes duradouras, ele provavelmente sofreu mais machucados do que a maioria dos outros membros da tripulação. Vou falar rapidinho do Franky e das lesões dele, porque ele é um chapéu de palha que não levou muitos machucados. Quando você é um ciborgue, você não se machuca
machuca muito. E mesmo se machucar, consegue consertar fácil. Na verdade, a lesão mais grave do Frank veio antes de ele se juntar aos Chapéus de Palha, quando ele tentou parar o trem do mar para evitar a execução do Tom. Ele foi atingido de frente e quase morreu, o que o levou a reconstruir o corpo dele usando sucata e tecnologia. Essa foi a pior lesão dele. Ele apanhou bastante na luta contra o Sr. Pink, mas ainda assim nada duradouro e visível até hoje. Então, o Frank teve uma vida de boa. Uma chapéu de palha parecida que não tem cicatrizes visíveis é a Robin, mas ela aguentou algumas das lesões mais brutais e de alto sacrifício da série. Um dos momentos mais significativos dela acontece durante o arco de Dressrosa, quando ela protege a Rebecca do ataque do diamante. Ela usa o corpo dela como um escudo humano, e enquanto protege a Rebecca, as costas dela são cortadas e sangram. Em Enies Lobby, a gente vê a Robin contida e espancada pelo Spandan, o que é meio sacanagem, porque ela já estava passando por um monte de coisa emocional ali, e o Spandan tinha que ser o Spandan e ser todo físico. A Robin também é visivelmente machucada na luta dela contra a Black Maria. A Maria usa as pernas de aranha dela, o soco inglês com espinhos e as teias para espancar a Robin enquanto zomba dela e da tripulação. Em um momento, a Robin é atingida várias vezes e a gente consegue ver claramente sangue no rosto e no corpo dela. Mas mesmo depois de todas essas lesões terríveis, a Robin tá impecável quando o assunto é cicatriz. Honestamente, tem que dar um salve pro Chopper. Acho que boa parte do motivo de a gente não ver muitos deles com cicatrizes é porque o Chopper tava lá pra curar e consertar tudo direitinho. Então, um salve pra ele. E por falar em Chopper, bora falar dele e dos machucados dele. Ele é outro personagem que nem sempre tá levando ferimentos de batalha. Como ele é médico, ele fica mais em funções de apoio durante as lutas, não muito na ação, no combate corpo a corpo. Tipo, em Wano, o Chopper passou a maior parte do tempo criando um antivírus para tratar as pessoas. Ele luta com o Queen por um tempinho, mas não por muito tempo. E a única vez que a gente vê o Chopper levar um dano brabo é quando ele usa o Monster Point pela primeira vez em Enies Lobby. A transformação deu a ele um poder imenso, mas deixou ele completamente descontrolado, sem conseguir distinguir amigo de inimigo e cobrou um preço gigantesco do corpo dele. Depois, ele ficou inconsciente e nem conseguia andar. E é praticamente isso pro Chopper. Claro, ele fica com uns roxos e arranhões, mas todo mundo também fica, e sem grandes lesões duradouras ainda. Bora pro Sanji. Ele com certeza já viu a cota dele de machucados ao longo do tempo, mas os dele são diferentes de todo mundo. Claro, ele levou umas surras brutais, mas a maioria das cicatrizes dele nem é de luta. O Sanji ficou com cicatrizes emocionais na ilha Newcama, sendo forçado a fugir por 2 anos seguidos. O cara ficou tão apavorado que até aprendeu a andar no céu em um certo ponto. Surpreendentemente, ou talvez não surpreendentemente, ele é um dos chapéus de palha que mais perdeu sangue ao longo das batalhas. A maior parte desse sangue vem de sangramentos nasais sempre que ele pensa em mulheres bonitas. Ouso mencionar a Ilha dos Homens-Peixe, mas quanto a lesões sérias de combate, o Sanji levou uns golpes devastadores em lutas. Em Enies Lobby contra o Jabra, ele leva o corpo ao limite absoluto. No final daquela batalha, ele tá todo ensanguentado. Em Whole Cake Island, ele sofre emocional e fisicamente enquanto é espancado pelo irmão dele, o Yonji, pelo pai dele, o Judge, e emocionalmente por toda a família dele. Apesar de tudo isso, o corpo do Sanji não mostra cicatrizes visíveis, provavelmente por causa da durabilidade dele e do fato de que ele é um lutador rápido e evasivo, então ele não é muito atingido. E a essa altura, já que a gente não viu o Sanji pegar nenhuma cicatriz, duvido que a gente veja agora por causa do corpo novo dele e das novas melhorias depois que a gente viu em Wano, ele desbloqueou os genes Vinsmoke dele e agora é praticamente invencível. Então duvido que ele consiga se cicatrizar. Em seguida, bora falar do Jinbe. O Jinbe é um dos chapéus de palha mais brabos e o corpo dele carrega a prova disso. A lesão mais significativa dele veio durante a batalha de Marineford, quando ele tentou proteger um Luffy gravemente ferido do punho de magma do Akainu. O Jinbe levou a força total do ataque no tronco, resultando em uma queimadura massiva que, surpreendentemente, não deixou cicatriz. Eu acho que deveria ter deixado, pra ser sincero, mas a única razão pela qual não deixou é porque não tem o trauma emocional que a do Luffy tem. E além disso, talvez o Oda só não quisesse desenhar a cicatriz. Sei lá, né? Apesar de levar todo aquele dano, ele ainda segurou o Luffy e chegou até o LOL pra escapar. Depois na série o Jinbe peita a Big Mom. E a gente não sabe direito o que rolou naquela luta, mas tenho certeza que ele tomou umas porradas defendendo a galera, porque ele ficou pra trás pra permitir que o Luffy escapasse. Então com certeza ele teve que lutar com um monte de gente ali. Mas quando ele volta, ele não tá tão machucado, então ele deve ter se saído bem. O Jinbe também lutou contra o Who's Who em Wano, mas não levou muitos machucados. Acho que o Who's Who com certeza sentiu o peso daquela luta. Como alguns outros chapéus de palha,
palha, o Jinbe não tem cicatrizes visíveis, mas ele com certeza levou uns danos ao longo do tempo dele no show. Penúltimo, temos o Brook. Eu pensei em mencionar ele, mas olha, ele é um esqueleto, ele não sangra nem tem cicatrizes. A única vez que a gente vê os ossos dele racharem, ele toma leite e eles se curam praticamente na hora, então não tem muito o que falar aqui. Por último, mas não menos importante, o Luffy. O Luffy aguentou mais lesões e cenários de risco de vida do que qualquer outro chapéu de palha, e o corpo dele paga o preço por isso. A primeira cicatriz dele, aquela em formato de X pequena debaixo do olho esquerdo, foi feita por ele mesmo quando criança para provar a dureza dele pro Shanks e para a tripulação dele. É uma característica marcante do rosto dele e um símbolo da coragem imprudente dele mesmo desde pequeno. Mas a cicatriz mais proeminente do Luffy é a ferida em formato de X no peito que ele recebeu durante a batalha de Marineford. Eu mencionei isso brevemente antes, mas enquanto ele estava escapando com o Jinbe, o almirante Akainu o atingiu com um soco de magma com a intenção de matar, e o Luffy foi gravemente queimado. Essa cicatriz continua claramente visível depois do time skip e é um lembrete constante da perda que ele sofreu durante aquela guerra, especialmente a morte do irmão dele. Além das cicatrizes, o Luffy sobreviveu a algumas das surras mais brutais. Durante a primeira batalha dele contra o Lucci em Enies Lobby, ele se forçou ao limite absoluto. Em Impel Down, ele é envenenado pelo Magellan e quase morre. A única razão pela qual ele sobreviveu foi por causa das injeções de hormônio do Ivankov, que tiraram 20 anos da vida dele. E depois, em Whole Cake Island, ele é destruído pelo Katakuri e leva uma lança direto no lado do tronco. Fico surpreso que aquilo não tenha deixado uma cicatriz, pra ser sincero. E tem um monte de coisa que eu nem tô mencionando aqui, mas algumas das piores aconteceram na batalha dele contra o Kaido. O Kaido derrota o Luffy com um único Thunder Bagua, nocauteando ele de vez. Nos remakes deles, o Luffy aguenta inúmeros golpes esmagadores e até cai de Onigashima depois de ser nocauteado. Mas o que faz o Luffy diferente de muita gente é que, apesar de todo esse castigo, ele simplesmente levanta de novo e de novo e de novo. E a combinação de todas essas cicatrizes e lesões que o Luffy levou acabou permitindo que ele desbloqueasse e despertasse a fruta do diabo dele, o que deu a ele as capacidades do Gear 5. Essas são todas as cicatrizes e piores lesões dos chapéus de palha explicadas. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, ajuda nós a bater 100 mil inscritos.